Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto, e a gente vai lá corrigir a nossa tarefinha. A gente vai primeiro em língua portuguesa, na página 17, onde a gente estava trabalhando o uso do sinal tio. Gente, então, só para vocês saberem que o tio não é uma acentuação, ele não é um acento, tá? O tio é um sinal gráfico, ok? Para tornar aquela vogal com som nasal. O que eu falo som nasal? É que é nariz e boca, tá? O tio, ele é sempre usado na primeira vogal do encontro vocálico. O que é o encontro vocálico? O encontro de duas vogais. Então, no encontro vocálico, o tio é sempre usado na primeira vogal desse encontro, tá? Então, o tio, lembrando que ele não é um acento, ele não é uma acentuação, ele é um sinal gráfico, tá? Para transformar o som daquela vogal num som nasal, tá? Então é assim, na verdade, na nossa língua portuguesa, o tio é usado sempre em cima de duas vogais, que é o A ou o O, tá bom? Na nossa língua portuguesa, porque em outras línguas ele pode ser usado de formas diferentes, tá bom? Por exemplo, balão, balão, ó, balão, o som do A, ele fica um som nasal, que é nariz e boca, e o tio tá em cima da primeira vogal daquele encontro vocálico, aquele encontro de duas vogais, tá? Ou mamãe, mamãe, tem um encontro vocálico, que é o A e o E, e ele tá em cima do A, que é a primeira vogal desse encontro, tá bom? Só para vocês lembrarem disso, ok? Então, ó, número 1. Releia este trecho da fábula A Gralha Vaidosa. Vocês lembram, né, que a gente leu sobre a gralha? A gralha sempre acalentara o sonho, sempre desejava, né, sempre tinha aquele sonho de ser bonita como um pavão. Olha lá o pavão, olha como fica, né, nariz e boca, olha o som nasal do A, ó, fica o som do A. Ele não tem som de A, né, igual eu vou falar porta. Não, o A, ele fica com o som nasal, ele fica tá bom? Separe em sílabas a palavra destacada. Então, como que vocês vão separar pavão? Pavão, ok? B, como se chama o sinal presente nessa palavra? Como é o nome desse sinal gráfico, que não é um acento? Como é o nome desse sinal gráfico que tá ali em cima do A? Como é? Tio, isso mesmo, é o tio. Tio com L, tá, meus amores? Não é o tio irmão da mãe, não, tá bom? Conheça mais uma fábula. Agora o nome da nossa fábula é O Cão e a Carne. Vamos lá? Um cão vinha caminhando com um pedaço de carne na boca. Quando passou ao lado do rio, viu sua própria imagem na água. Pensando que havia na água um novo pedaço de carne, soltou a que carregava para apanhar o outro. O pedaço de carne caiu na água e se foi, assim como a sua imagem. E o cão, que queria os dois, ficou sem nenhum. Gente, então o cão estava andando ali, ó, com um pedacinho de carne na boca. Quando passou pelo rio, como a água estava paradinha, a água fica espelhada, né? Dá para ver o nosso reflexo. Então ele olhou, ele não percebeu que era aquela carne que estava na boca que ele estava vendo ali. Ele achou que era um outro pedaço de carne. E aí, ganancioso, queria o outro também. Já tinha um, mas queria o outro. Foi lá para soltar aquele, pegar aquele outro. E o único que ele tinha caiu no rio e foi embora. E ele ficou o quê? Sem nenhum pedaço de carne. Sem nem o que ele estava e nem o que ele estava vendo lá na água, que era o mesmo. Então, queria os dois. Ficou sem nenhum. E aí, quem tudo quer, nada tem. Quando a gente quer demais, né? Quem é o personagem principal da fábula que você acabou de ler? Essa fábula da Ruth Rocha, Fábulas de Êxopo, tá? Quem é o personagem principal da fábula? O cão. Que é o único personagem, né?
4. Observe o quadro e pinte as palavras que apresentam a mesma terminação que o vocábulo presente na resposta da atividade 3. Cão. Qual que é a resposta da atividade 3? O cão, ok? Então, a gente tem que pintar aqui no quadro as palavras que apresentam o mesmo vocábulo, que a gente fala da mesma forma, e tem o encontro vocálico ali, o A e o O, ok? Então, eu tenho lá coração, pão, lã, pavão, salmão, leão, balão, televisão, mão, macarrão, bombom, batom e amam. Então, aqui vocês vão pintar só as palavras que têm o mesmo vocábulo de cão, ok? Que tem esse encontro vocálico ali, tá bom? Com o sonzinho nasal, tá? Então, eu tenho coração, sim, pode pintar. Pão, ok, pode pintar. Lã, não. Lã tem o tio, né? Tem o sinal do tio, mas ele não tem um encontro vocálico, tá? Pavão, sim. Salmão, sim. Macarrão, também. Bombom, não. Parece que é o mesmo som, mas não é. Macarrão, bombom, um M no final, não. Batom, também não, a mesma coisa. Irmão, sim, pode pintar. Amam, não, nada a ver, não. 5. Analise estas palavras, manhã e manhã. Olhem lá, manhã, manhã. Nessas palavras, o sinal tio, vamos assinalar qual que é verdadeira ali, modificou apenas o som apresentado pela letra A? Não. Modificou o som representado pela letra A e o sentido da palavra? Sim, pode assinalar. Manha, né? Imagina, manha é uma coisa, né? Que vocês fazem aí. Quando vocês querem uma coisa e o pai e a mãe não dá, aí vocês ficam fazendo manha, né? Chora, fica emburrado, manha. Agora, com o acento não, porque não é acento, é um sinal gráfico. Com o sinal gráfico do tio fica manhã. Então, manha, manhã. Não modificou nem o som e nem o sentido da palavra. Imagina, é a segunda, né? Modificou o som, manhã e manha, e o sentido da palavra. São duas coisas totalmente diferentes. Então, eu tenho uma palavra escrita igualzinho, da mesma forma, só que com o sinal do tio mudou o som e mudou o sentido da palavra também, tá? B. Crie uma frase usando cada palavra. Então, agora vocês vão criar uma frase usando a palavra manhã e uma frase usando a palavra manhã. Existem várias, usem a criatividade de vocês, tá? Pode olhar no dicionário se precisar. 6. Observe as palavras a seguir. Tenho duas palavras, põe e mãe. Olha lá, põe e mãe. Ó, nessas palavras, o tio aparece sobre quais letras? Escreva nos quadrinhos. Então, eles aparecem na letra O e na letra A, né? A gente já sabe. O tio é um sinal usado para indicar o som nasal das vogais A e O, que foi o que a Pro falou lá no começo. Então, o tio ele é um sinal gráfico para tornar aquela vogal com um som nasal, que a gente fala pelo nariz e pela boca, tá bom? Não fala só pela boca, fala com o nariz junto, tá bom? Para indicar o som nasal de duas vogais, que é o A e o O. Tá bom? Lembrando que ele fica sempre, o tio fica sempre na primeira vogal daquele encontro vocálico, tá bom? A gente não termina uma frase utilizando o tio. 7. Encontre no caça-palavras o nome do que as figuras a seguir representam. Em seguida, transcreva essas palavras nos espaços adequados. Então, eu tenho ali, ó, mamão, eu tenho mão, eu tenho leão e eu tenho fogão. Então, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês aonde que tá aqui no caça-palavra, tá? Ó, no meu tá pintadinho já, tá bom? E aí vocês vão escrever mão, leão, mamão e fogão. Observem, gente, como que o an sai tanto pelo nariz. Ó, coloca a mãozinha que vocês vão sentir vibrar, ó, an. Vibrou ou não? Fala a letra A, não. Põe as duas mãozinhas lá, ó, no nariz e fala a letra A. Nada. Agora fala an. Vibra ou não vibra? Vibra. Som nasal. Então, será, meu Deus, que som nasal? Põe a mãozinha lá. Vibrou? Som nasal. O. Põe a mão lá. O. Não. Ó,
Vamos falar vamos falar manhã e manhã. Então, vamos falar manhã primeiro. Manhã, manhã. Nossa, o nariz chega... Entenderam, né? Agora, lá na outra página, página 20, ó. As palavras terminadas em ão podem formar plural de 3 formas. Então, as palavras que terminam em ão, elas podem formar plural de 3 formas. Ões, ãos e ães. Vamos descobrir isso agora? Violão, violões. Escrevam lá. Plural de violão, violões. O plural de acordeão, acordeões. O plural de anão, anões ou anãos, também tá certo, tá? Latão, latões. Avião, aviões. Alçapão, alçapões. Calção, calções. Ladrão, ladrões. Timão, timões. Leão, leões. Fogão, fogões. Mão, mãos. Bênção, bênçãos. Órgão, órgãos. Alazão, alazões ou alazães, também tá certo. Zangão, zangões. Ok? E aí, agora a gente vai lá em matemática. Vamos lá. Vamos lá na página 13. Aí ontem, na nossa aula pelo Google, a Pro corrigiu já essa tarefinha, mas a Pro vai dar uma outra passada bem rapidinho assim por cima, porque não era todo mundo que tava, tá bom? Então a Pro vai... Ó, então agora a gente tá falando sobre maior, menor ou igual. Então, esse número, ele é maior, ele é menor ou ele é igual? A gente tem que saber, ok? Ó, a Lana escolheu um destes números, então a Lana tá sentada ali e ela escolheu alguns números. E a gente tem que descobrir que número ela escolheu, tá? Ó, e aí eu tenho as dicas. Descubra qual foi esse número com base nas dicas a seguir. Primeiro, leia cada uma e vá riscando os números que não podem ter sido escolhidos. Então, eu li uma dica e aquela dica eliminou algum número que estava ali, eu já tenho que riscar para não me confundir depois. Tá? A primeira dica é: o número é formado por 4 algarismos diferentes. Então, eu olhando lá os números que têm algarismos repetidos iguais, eu já risco. Como, por exemplo, deixa eu achar aqui. 6.979, pode riscar. 6.979. Depois vocês vão riscar também, acho que só esse, né? Que tem número repetido. É só esse que tem número repetido. O algarismo das unidades de milhar é maior do que 6. Maior, não pode ser igual, maior do que 6. Então, vocês já vão riscar 5.279, 6.345, 6.979. Então, me sobrou 3 números ali, ok? Porque o 9.500... 4 números sobrou. Não, 3 números, porque 7.273 eu também tinha que riscar porque tinha algarismo repetido, tá? Então, sobrou 3 números. Mas agora, desses 3, o número que ela escolheu tem o algarismo na ordem, o algarismo 4 na ordem das dezenas. Então, eu já sei que pode ser 7.142 ou, qual é o outro? 7.341. Um desses dois, não tem como saber. É um desses dois, tá? Com essas dicas, é possível descobrir qual número a Lana escolheu? Não, porque sobrou 2, né? De acordo com as dicas, sobrou 2. Quais números sobraram? Então, sobraram 7.142 e 7.341, tá? Escolha um dos números que sobraram e invente mais uma dica para que ele seja o número escolhido. Então, agora, vocês que vão escolher. Então, escolha um dos dois. Então, por exemplo, eu escolhi o 7.341. Então, faz de conta que é esse. Eu escolhi esse. Eu tenho que inventar uma outra dica. Então, eu posso falar assim. O número que está na ordem das unidades... O número 1 está na ordem das unidades. Ou, por exemplo, o algarismo 3 está na ordem das centenas. Ok? Mas vocês que vão inventar aí e criar de vocês, tá? Número 1 da página 14. Luciano coleciona gibis desde criança. Hoje ele tem 30 anos
e 4.754 gibis em sua coleção. É muito gibi. Marque X nas informações verdadeiras. Quando eu escuto ali, quando eu leio informações verdadeiras, eu já sei que é mais de uma, né? Se fosse uma só, ia estar escrito, marque um X na informação verdadeira, mas está no plural, informações verdadeiras, então eu já sei que é mais de uma. A coleção de Luciano tem mais do que 4.500 gibis? Sim, verdadeira, tem mais. Se ele conseguir mais um gibi, ficará com 4.753? Não. Se ele conseguir mais um, ele vai ficar com 4.755, ok? Então, não marca. A última. Se ele der um gibi de presente para alguém, ficará com 4.753? Sim, agora sim, porque é 4.754 menos um que ele deu de presente. Aí fica 4.753. Então, a gente vai assinalar a primeira e a última. 2. Em 2018, o paranaense João Batista Marim tinha 5.321 objetos da coleção de Tex Willer, um personagem do Velho Oeste de uma série de revistas. A. Escreva com palavras a quantidade de itens que João tinha em sua coleção. Então, quantos que ele tinha? 5.321, ok? B. Juliana tem uma coleção de selos com 1.000 itens a mais do que a de João. Então, o João tinha 5.321. A Juliana tem 1.000 a mais. Quantos itens ela tem? Então, ela tem 6.321, ok? Porque ela tem 1.000 a mais. Cláudio coleciona moedas. Ele tem 1.000 itens a menos do que a coleção de Juliana. Então, agora, a Juliana tinha 1.000 a mais do João. O Cláudio tem 1.000 a menos do que a Juliana. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Podemos dizer que a coleção de Cláudio tem a mesma quantidade de objetos que a de João? Sim, verdadeiro. A coleção de Juliana tem mais itens do que a coleção de João? Sim, ela tem mais itens do que todo mundo. A coleção de João e a de Juliana tem a mesma quantidade de objetos? Não. A de Juliana tem 1.000 a mais. Então, não, é falso. Ok? E aí o jogo Super Animais Monstros, a gente jogou ontem na nossa aula pelo Google e vocês brincam, eu expliquei na videoaula, expliquei na nossa aula ao vivo, então vocês joguem em casa, tá bom? E amanhã a gente vai fazer uma atividade sobre o jogo, tá bom? E agora, eu sei que hoje você já tem outras disciplinas e tudo piriri pororó, mas a gente vai lá no nosso livro de atividades, na página 10, e a gente vai fazer a página 10, que é sobre o sinal gráfico til. Então, façam essa página. E na página 11, vocês também vão fazer. E aí, como é que... São só essas duas páginas, mas a página 11 eu quero dar uma explicadinha para vocês. Então, eu tenho aqui um reconto da fábula da cigarra e da formiga. Como assim um reconto? Porque eu tenho a fábula aqui e ó, para se preparar para a próxima atividade, responda as questões sobre a fábula. Então, vocês vão responder essas três, A, B e a C, ok? E depois vocês vão retomar as respostas que vocês responderam aqui, a B e a C, e escrever um final para essa fábula. Vocês vão escrever um final para essa fábula de acordo com as respostas de vocês aqui. Ó, não se esqueça de registrar a moral da história. Lembra que sempre tem uma moral? A de hoje lá do cão era o quê? Quem tudo quer, nada tem. Queria 2, ficou sem nenhum. Né? Já tinha um, precisava outro. Oh, meu Deus do céu. E aí, a questão 21... não tem como a gente fazer, então vocês podem deixar, tá? Então é só até a questão 20 que vocês vão escrever aqui mesmo no livro de atividades um final para essa fábula da cigarra e da formiga. Combinado? Então a tarefinha é página 10 e 11 do livro de atividades, tá bom? E é isso, fiquem com Deus, se cuidem e até amanhã. Beijinho!